Bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao NinaCast de hoje para um bate-papo super especial com uma convidada incrível, mineirinha uai, diretamente de Capinópolis para o nosso bate-papo. A nossa entrevistada de hoje, gente, é incrível. Seja bem-vinda, Fernanda! Mais conhecida como Oi, Fer Aguirre, como é esse sobrenome? Aguirre. Aguirre, ai, agora eu já aprendi. Seja bem-vinda, que delícia ter você aqui, ter aceitado o convite para participar do NinaCast. É um prazer. Prazer é meu, Nina. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui estamos. Certo, Ah, então tá. produção? Ai, adoro perguntar pra produção. Que Ah, então, é uma delícia. alegria hoje estar aqui, Nina. Reencontrar através dos cavalos, né? Me Através dos miram. cavalos. E o presente que eles são, né, para nossa vida. Gente, para quem não conhece, Fernanda, corre lá pro Insta dela. Tem um monte de conteúdo legal. Ó, @fer. Ó, o zóio tá bom aqui, produção. Fer Oito, 8 número 8. Aguirre. Lá, gente, tem muito conteúdo bacana, muita informação para você que quer entender um pouco. A Fer, ela é um combo de conhecimento, de consciência. Ela é a criadora do Ritmo Equestre. Se eu falar alguma coisa Sim. errada, pode me corrigir aqui. Temos também, gente, aqui, além de terapeuta, empresária, treinadora de líderes, escritora, não é mesmo? É mesmo. Ai, que delícia. Conta pra gente um pouquinho quem é a Fer e A como os Fer é um ser cavalos chegaram na humano. sua vida. Eu sou um ser humano que busca evoluir, que busca aprender. E sou uma mulher que custei a descobrir meu feminino também, a valorizar isso. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos. Sou uma esposa, filha, irmã. Isso é o que eu sou. Agora, a minha formação, eu me formei em médica veterinária e pedagogia. Uau, olha que legal. Trabalhei nessas duas áreas. Trabalhei durante 5 anos num projeto inovador no Brasil. Foi a primeira aliança mercadológica da carne do Brasil. Há 25 anos atrás. O Brasil não tinha nem marca de carnes, não tinha padrão. Os açougues eram só as carnes na vitrine, não tinha bandejinha. A gente fez uma associação de produtores, eu coordenava 200 produtores em Minas Gerais. Depois eu trabalhei num projeto inovador de identificação eletrônica no Brasil para bovinos. Nós não tínhamos Bluetooth aqui ainda, eu tinha um leitor de frequência, o pessoal achava que eu era uma coisa estranha, eu carregava um leitor, via um chip eletrônico e não se tinha essa consciência de código de barra ainda, era também muito primitivo essa questão da pecuária. E depois eu fui para a pedagogia quando eu tive meus filhos, eu não queria viajar, eu viajava muito, eu trabalhei em multinacional, empresa, coordenando esses projetos. E aí eu já estava num projeto de criar um colégio aqui em Uberlândia, o Colégio Logosófico. Durante 10 anos a gente fez esse trabalho e aí eu ajudei a construir isso e fui para a escola com os meus filhos. Eu fui alfabetizar crianças, fiquei nesse universo durante 10 anos, que eu também amo. Que E delícia. aí, Olha só você que me perguntou, é muita coisa, eu sou multi, eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto eu sou difusa, né? Eu não sou aquela pessoa técnica. Então, eu sempre gostei de diversos assuntos, estudei muito. E isso é a minha essência, eu não posso fugir disso. Agora, os cavalos sempre estiveram na minha vida, né? Eu sou a sexta geração de pecuaristas, de produtores rurais. Meu tataravô já tinha cavalo. E cresci desde criança, já morei na fazenda, né? Na primeira infância. Meu pai era um grande criador de cavalo no Brasil.
minha família, meus avós. E eu sempre fui muito apaixonada, mas eu não entendi a forma como as pessoas lidavam com os cavalos. Aquilo, para mim, era uma intuição e eu não achava uma resposta, buscava um caminho de lidar com eles diferente. E eu só fui encontrar esse caminho, na verdade, há 5 anos. Uau, olha que bacana isso. E como que mudou para você esse olhar? Porque primeiro você foi para veterinária e depois você descobriu esse outro lado dos cavalos. É. Eu, assim, sempre convivi com eles, mas o cavalo da lida com o gado, o cavalo usado como um meio de transporte, o cavalo usado como uma morfologia, um cavalo de pista, que era julgado pela sua forma. Então, se ganhava troféu, se não ganhava, pela marcha. E era assim que foi o meio que eu fui criada. Eu não via muito sentido, eu adorava ficar perto dos cavalos, adorava fazer cavalgadas, fiz cavalgadas longas, de 3 dias num cavalo. Mas assim, eu falava, eu tinha uma ligação com eles profunda e eu não conseguia entender. Ao mesmo tempo, medo, eu sempre tive medo de cavalo, tá? Eu tenho um respeito profundo, mas não tenho mais esse medo que eu achava que era um medo. E aí eu conheci um trabalho de uma pessoa que fazia um trabalho sistêmico, né, as chamadas constelações com cavalos, e fui fazer uma para mim. Eu já tinha vendido a tropa que eu criei durante 25 anos, que herdei do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. Eu peguei essa tropa sozinha, sem apoio da família. Assim, minha mãe me apoiou porque eu falei, eu quero. Mas ninguém queria mesmo. Então eu que tomava conta de tudo, da papelada, dos animais, arrendava para as pessoas, porque eu era, né, quase que uma criança. E chegou um momento em que eu não via mais sentido, porque eu não participava dessa questões de exposições, de morfologia, e eu não andava neles. E também a fazenda era toda arrendada para a soja, eu não tinha algum trabalho, né, para eles, assim. E eu vendi. Eu adoeci, Nina. Eu adoeci quando eu vendi esses animais e comecei a busca, sempre tive a busca da parte do autoconhecimento e desenvolvimento humano, sempre, desde muito nova. Então, eu lia muitos livros, né? Com 16, 17, eu já li os livros da Louise Hay sobre as questões emocionais e as doenças. Eu queria entender, porque meu pai morreu muito cedo com câncer, eu queria entender por que ele tinha morrido. Meu avô morreu um mês depois do meu pai, então assim, eu queria entender o que tinha acontecido, né? E estudei também o Dr. Nair Ribeiro, quando ele lançou o livro Um Sucesso Não Ocorre por Acaso. Eu era adolescente, eu lia esses livros, sabe? Depois eu fui para o Dalai Lama, eu gostava de ler sobre frequência e me interessava esse tema. E aí fiz veterinária para estar com os cavalos, mas não era o que eu buscava. Eu nunca gostei de ser clínica veterinária, né? Sempre gostei mais da questão da etologia equina, que é o comportamento. Mas nesse caminho, quando a gente é muito jovem, a gente se desvia também, sabe? Por questões de influência, as pessoas falam para você, você tem que fazer isso porque vai dar dinheiro. E aí, na verdade, se você não segue o seu propósito com alegria, aquilo não chega, né? Não chega. Dinheiro, Então, eu sempre fui muito... mas o que o dinheiro vem ali não traz, a felicidade não vem junto, né? Vai sempre existir um vazio, por mais que a sua conta esteja lá, uau, mas o vazio nunca vai ser preenchido. Exatamente isso, esse vazio que me fez chegar nos cavalos. Porque eu tive vários projetos muito bem sucedidos, tinha um nome, né, na área da pecuária, assim, as pessoas me conheciam há 20 anos atrás, e só que aí, quando eu fui para a pecuária, eu me fechei, para a pedagogia eu me fechei bastante no universo infantil ali, até como acho que uma proteção minha mesmo, íntima. E aí, quando eu descobri a constelação de cavalos, eu fui fazer para mim. E aquilo foi um chamado, até essa foto que eu coloquei para você, eu não fiz à toa. Porque do nosso podcast hoje, porque
eu estava fora do Brasil, eu fui passear, eu fui num palácio e o de guia chegou para mim e falou assim: você vai no Museu dos Cavalos, sem eu planejar. E aí é como se eles estivessem me chamando, sabe? E nesse museu, é na França, tem toda a história da evolução do cavalo. Eu já tinha feito esse movimento dos cavalos e foi lá que eu falei: eu vou seguir, eu vou fazer isso. É um chamado, eles estão me chamando. E, e aí eu fui fazer várias formações. Eu fui fazer inúmeras formações. Para você ter uma ideia, teve um ano que eu fiz 6 formações ao mesmo tempo. E aí É um eu caminho sem fui, volta, né? Depois que a eu gente fui correr vai. atrás do tempo perdido. Eu falei, agora, tem 25 anos que eu não me interesso por essas coisas, que eu tô com os cavalos, que eu tenho práticas, mas que desse assunto dessa forma, não. E aí eu sou muito responsável em tudo que eu faço, porque eu acho que a gente mexer na alma das pessoas, como é um trabalho sistêmico, como é um trabalho energético, como é um trabalho de coach, treinamento em empresas, você está mexendo em questões delicadas e profundas de uma maneira muito linda, e linda, que é com os cavalos, mas eu sinto uma responsabilidade imensa de saber o que eu estou fazendo. Então, eu fui em busca de mentores, eu fui em busca de livros, de conhecimentos, e eu tenho estudado, é muito mesmo, assim, E são não muitas para, né? horas de dedicação. Não. E aí E só vai. aí, e aí eu assumi isso daí. Nesse caminho, aprendi, tive inúmeros aprendizados da minha vida mesmo, pessoal, negócios, finanças. Mas o que me sustenta, sempre me sustentou, são os cavalos. Em todos os momentos da minha vida. E eu honro muito isso, honro eles demais, porque eu sempre olhei para eles de uma forma muito diferente. E cada vez que eu estou aprofundando nesse estudo, eu entendo mais ainda a função deles atual para a gente, sabe, Nina? E eu tenho, assim, um profundo respeito, porque os cavalos, né, a gente já sabe, muita gente não sabe, mas os cavalos estão no planeta Terra há 60 milhões de anos. 60 milhões de anos é uma sabedoria incrível sobre o nosso sistema. Eles têm uma leitura do solo da Terra, das mudanças climáticas, das adaptações que foram acontecendo no DNA deles, que nós não temos. Eles têm uma percepção do mundo diferente porque eles são presas, nós somos predadores. Inconscientemente ou não, a gente tem o intuito de dominar, de querer saber. O cavalo não, o cavalo ele aprendeu a se defender em comunidade e um vivendo junto com o outro em manada, e isso faz deles fortes. Então eu tenho o privilégio lá na fazenda de manter meus cavalos soltos no pasto. Ai, que Então, delícia. e não tem uma ração, não tem nada disso, não tem baia. Eu não tenho, tem às vezes pessoas falam assim, eu vou no seu Aras. Eu falei, não, não é novela, não é aquelas, não tem baia, não tem piquete, é um pasto. Até eu gostaria não, eu vou fazer um pasto maior para eles depois, mas eu tenho um pasto e eles são criados juntos. Potros, machos, O fêmeas, ser idosos, manada mesmo, né? Eles ter amam isso, manada. esse ser manada. E como a Eles, gente conviver com eles nesse ser manada traz essa clareza até para o nosso dia a dia, com as nossas questões, porque muitas vezes, né, a gente como ser humano, a gente acessa ainda um pouco o ego, o ser finito, né, que se apega às coisas, aos lugares. E aí, às vezes, quando chega alguém novo para invadir seu espaço, a gente acessa mais o ego do que o saber. E eles trazem essa clareza, né? E eu falo porque eu, né, passei isso até recentemente e eu olhei de uma maneira assim, se fosse uma manada, essa pessoa seria incluída no lugar dela, na ordem dela e da maneira dela, respeitando ali quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem manda aqui, né? E aí você sai dessa loucura que a gente é consumido o tempo todo.
Então, esse ser manada mesmo, a gente conseguir. Gente, é um presente tão lindo que eu fico até emocionada de falar, porque é uma frequência, puro amor, permissão, né? Tipo, ah, quer chegar? Chega aí, come uma graminha, mas, tipo, fica, né, no seu lugar, você vai ser incluído. Eles E isso é respeitam o lindo. espaço individual, É, né, Nina? Porque a gente vai aprendendo sobre a etologia equina e os cavalos, eles têm assim, um profundo respeito pelo espaço pessoal de cada um. Tanto é que eles não ficam invadindo um lugar do outro. Cada um tem seu espaço e eles trabalham em conjunto. Se um falta, o outro imediatamente assume um comando, um posto. A liderança normalmente é da fêmea e da égua mais velha. E liderar não é mandar, não é impor. Liderar é ficar atrás muitas vezes ou sair na frente, olhar a água, olhar a comida. Então, ele é a fêmea que tem esse papel. E o macho tem um papel importantíssimo, que é o de proteção e de perpetuação, porque ele também que reúne as éguas ali. Então, assim, é muito bonito de ver o que eles fazem há tantos milhões de anos, muito antes de nós. Eles vieram antes. E esse conhecimento, para mim, cada vez tem se consolidado mais em como eles podem nos ensinar. A gente ter essa humildade para aprender com ele. Né? E assim, que eu acho muito interessante é que a gente pode trabalhar de diversas maneiras com os cavalos. Eles nos servem. Quando eu digo nos servem, é o ato de servir. Eles estão nos servindo por tanta bondade e pureza que esses animais são. E como que eles nos servem? Eles nos serviram como meio de transporte. Eles nos serviram nas guerras. Eles nos serviram nos levando a todos os continentes. Então, o homem, ele chegou em todos os lugares onde ele chegou, através dos navios e dos cavalos. Eles foram atração na agricultura, junto com o gado. E então, os cavalos, eles se deixaram montar para nos servir. Depois eles viraram troféu, eles viraram aposta, eles viraram animais de esporte, que também tem uma parte lindíssima. Quantas pessoas se superaram e eles fazem um trabalho maravilhoso também no esporte. Mas tem algumas pessoas que não respeitam, né? Os veem como um número. Aqueles que não chegam no tempo são sacrificados. E tem muito disso hoje ainda. Agora, existe um outro lado que é a da ecoterapia, que são, porque o cavalo, né, existem uns estudos da escala Hawkins. Então, a gente vibra, tudo é luz e frequência. Então, quando a gente está numa frequência baixa, em torno de 20, 30 Hz, a gente vibra culpa, inveja, vergonha, raiva, medo. Quando a gente vai elevando a frequência, a gente deixa de ficar doente. O cansaço também abaixa a nossa frequência. Então, quando a gente está alegre, determinado, com coragem, feliz, com amor, paz, harmonia, nossa frequência vai subindo. A matemática é a gente manter a frequência alta. Não é fácil. Todos os dias a gente tem coisas que, inclusive do meio, né? Músicas de muito baixa frequência, notícias de baixa frequência, pensamentos que a gente cria, né? Para poder pensar só na matéria, e isso vai abaixando demais a nossa frequência. Agora, os cavalos, eles vivem no agora, eles não julgam, eles não esperam nada, eles vivem e a frequência deles já é muito elevada. Só da gente estar perto de um cavalo já eleva a nossa frequência. E a ecoterapia tem ainda a questão do movimento para frente, para trás, para cima e para baixo, que oxigena o cérebro. Então, tem uma parte também física da ecoterapia. Por isso, ajuda tantas pessoas com questões motoras, com questões mentais, com questões de psicomotricidade. Então, a ecoterapia ajuda todo mundo.
É. Além da ecoterapia, a gente tem a questão sistêmica, que é o cavalo, ele lê o nosso sistema. Então, a gente tem as constelações, que é o que eu trabalho. Eu não trabalho com ecoterapia, eu trabalho com o intrapsíquico, com a visão sistêmica e com a visão energética vibracional, que a E Nina também como trabalha, né, isso Nina? funciona? Explica pra gente. Traz Então, essa clareza pra gente. o método ritmo equestre é, na verdade, uma formação que eu vou ensinar as pessoas a como constelar com os cavalos, a como trabalhar a parte do coach com empresas e o intrapsíquico também. Mas como que funciona? Por o cavalo estar no planeta há tantos milhões de anos, ele tem a habilidade de ler o campo. Nós estamos vivendo em um campo. Isso já é provado cientificamente. E a gente carrega memórias de até 7 gerações, que também foi provado. Então, na epigenética, no nosso gene, a gente carrega informações dos nossos bisavós, tataravós, pais dos tataravós, até 7 para trás. É gente, hein? É gente. Agora, quando a gente entra, isso emite neurotransmissores, porque hoje, com a ciência, já foi provado, além da coerência cardíaca, do coração, né, que a emoção, ela produz a matéria. Então, quando a gente se emociona, existem receptores que leem essa emoção e produzem neurotransmissores para o nosso corpo inteiro. Esses neurotransmissores alteram toda a fisiologia das células, a forma das células, a forma do sangue. E quando a gente renova o nosso corpo, porque a gente vai renovando as células, a gente é um outro ser, dependendo daquelas emoções que a gente carrega. Então, a emoção, vou resumir assim bem estranhamente, a emoção é que te leva à matéria. Então, quando a gente está emitindo nossa memória emocional dos nossos antepassados, nós estamos transmitindo feromônios, neurotransmissores. Os cavalos sentem feromônios até 3 quilômetros de distância. A gente nem sente, nem a 1 quilômetro, nem a meio quilômetro, a gente não Nem sente, eles já grudado. sentem. Então eles sentem. Além disso, eles gravam a fisionomia, já é comprovado. Tem uma série de. Eles têm receptores no casco que vê a alteração do solo, a vibração, a mudança do clima. Eles preveem, né, uma chuva forte antes de acontecer, por causa de toda essa adaptação que eles estão em todos os continentes e eles souberam viver nisso há quantos milhões de anos. Então, aí eles começam a comunicar um com o outro, através das orelhas, através do relincho, através da posição, através do olhar. Então, quando a gente entra num campo com os cavalos, a gente leva um tema, imediatamente eles começam a ler esse campo. E eles começam a fazer movimentos. E esses movimentos traduzem a questão da pessoa que está lá. É assim que acontece. Só que é aquela história, só quem pula na água sabe o que é a água. Porque se eu falar assim, olha, a água ela é molinha, ela escorre pelas minhas costas, mas a gente não respira lá dentro, mas é gostosinho. Se a Aí a pessoa gente não fica, fizer, mas ela não vai entender. como? Mas como? Vai te molhar. Como? Como é que você vai saber o que é molhar se você nunca se molhou? Vai ter que mergulhar no universo das constelações dos cavalos para entender o que eu tô falando. É, e é Porque na hora muito que a gente está incrível. no campo, vem muita coisa, sabe? A gente lembra de coisas, a gente se conecta com memórias, É. porque acessa o hipocampo, E tá? E o como? cavalo, ele... Ah, E como pode falar. que os cavalos, eles... É muito interessante porque a gente realmente falar não traz tanta... É viver isso, é o sentir realmente, né? E o lindo é que os cavalos, eles não vão se importar, né? Com a história que vai ser trabalhada,
com a questão que você trouxe, quanto tempo você vai ficar ali para resolver aquilo. E não tem julgamento nenhum. É tão lindo isso, porque o movimento sistêmico assistido com os cavalos, eu acho incrível a não manipulação. Porque não tem como. Já me perguntaram uma vez assim, nossa, mas o cavalo é ensinado a fazer isso? Muita gente me pergunta, é treinado? Eu falei, não. É lindo isso. E como isso funciona, né, na prática? A pessoa foi, entrou no campo, e como isso vai acontecendo na prática, esse movimento sistêmico? Tá. A pessoa normalmente ela vai com um tema. Pode seguir, Fer. A tela é toda sua. A pessoa vai com um tema. E esse tema, Nina, normalmente, se não for o tema que está no coração que é preciso, que a pessoa quer ver, os cavalos nem mexem. Então funciona assim. A pessoa entra dentro do campo, a gente faz uma entrevista, explica por quê, porque os cavalos, o que vai acontecer. Tem alguns movimentos que a gente já sabe que eles fazem. Por exemplo, quando um cavalo murcha a orelha para trás, assim, ele tá com raiva. É um movimento, às vezes, de raiva. Ou de prestar atenção, mas tem um jeito que a gente sabe, quem mexe com o cavalo sabe. Então, às vezes a pessoa entra, se tem raiva no campo dela, na hora, pode ser o cavalo mais mansinho, ele começa a manifestar aquela leitura que ele está fazendo. Às vezes eles deitam. O que significa? Pode ser várias coisas, né? A pessoa está cansada, a morte, um parto, depende do movimento. Então, tem inúmeros movimentos. E não tem como, assim, uma vez eu estava atendendo uma pessoa e o cavalo, eu tenho alguns objetos na pista, o cavalo foi e pegou um bebezinho. Era um sintoma físico, problema na tireoide de uma criança. O cavalo veio, que era o representante dessa menina, e pegou um bebê e trouxe. Então eu leio o campo, eu não invento. Eu falei, olha, você está dizendo aqui que esse problema que a gente estava olhando, por que da tireoide? Por que estava com problema na tireoide? Está mostrando que está ligado a um bebê. Quem é esse bebê? Aí a mãe da menina estava lá e falou, eu estava grávida do meu terceiro filho faleceu com 8 meses, não chegou a nascer, né? Ficou morto na barriga. E essa criança, que era a filha do meio, quando aconteceu isso, começou com hipotireoidismo. Nossa. Agora, como que o cavalo foi lá, pegou um bebê e me mostrou? É lindo isso, a não Como manipulação. que ele fez isso? Não tem jeito, sabe? Uma vez também eu faço constelações online, eu fui pioneira disso no Brasil. Então, eu faço esse movimento online, porque o campo é um campo e ele está em qualquer lugar. E eu estava na Sibéria. Uau! E aí eu já constelei gente do mundo inteiro. Aí a pessoa na Sibéria, o cavalo veio, pegou um papel que estava em cima da minha mesa e rasgou com a boca. Aí a esposa estava no campo presente e o marido lá na Sibéria. Ela falou, ele faz isso, ele rasga os contratos. E o tema era o trabalho dele, ele rasgava os contratos quando ele ficava nervoso. O cavalo foi e rasgou. Nunca mais nenhum cavalo lá rasgou nenhum papel. Então, É lindo como sentem. eles trazem essas questões à tona e a permissão deles, né, de realmente esse servir pro nosso benefício, né, pro nosso bem-estar. Eu falo, e assim, eles são tão incríveis que eles nos escolhem primeiro, né? Igual você, né? Você escolheu a manada, mas a manada também te escolheu. E isso é tão forte, é tão lindo a gente ter essa conexão com eles. E é um presente incrível, né? E eu falo, a gente tem as técnicas para lidar com isso, mas se você simplesmente entrasse ali e recebesse deles, a gente já sairia diferente. É que tem ali nós, né, para conduzir. Ô, Fer, tem uma perguntinha aqui, ó.
Tá. Carlos Frederico, muito obrigada pela sua pergunta. Os cavalos atuam no equilíbrio celular de nós, seres humanos? Sim, a gente tem experiência disso. A gente tira o sangue antes, né? E fez a microscopia de campo escuro durante um tempo que você fica com os cavalos, pela elevação da frequência, pelo esse trabalho vibracional que é feito, porque quando você entra num campo com 5 cavalos, cada um tem 400 Hz. Você imagina quanto que está vibrando um campo desse? Nossa, faz. Chega, é muito. E aí, depois de um tempo que você está lá e você também entra na vibração positiva, altera. É muito importante saber que eles colaboram, mas é você que tem que entrar na frequência porque aconteceu comigo o oposto. Vou contar para vocês. Eu entrei no campo com os cavalos, recebi uma notícia que meu marido podia estar doente. E eu fui dormir com essa notícia, mesmo estando no campo com eles muitas horas. No outro dia, todo mundo fez exame. O meu era o único que piorou. Olha. Por quê? Porque eu fui dormir achando que eu podia perder o meu marido. Então eu dormi muito angustiada. Apesar de estar perto deles, eu fiz as minhas células piorarem. A nossa Então permissão, né? a gente tem que entender que existe a nossa autorresponsabilidade, que existem várias coisas que as pessoas atuam, mas a gente tem que fazer isso dentro da gente. Aí o que eu fiz? Eu fiquei muito assustada com aquilo, mas ao mesmo tempo eu entendi a missão e eu entendi a mensagem que estava me dando. Na outra vez, já nos mesmos dias lá, eu comecei a levar minha frequência. Eu comecei a entrar na alegria de... Isso aconteceu mesmo. E aí foi feita uma medição em Hertz. A médica que estava lá no local medindo. Eu estava 100 cavalos perto de mim. A única pessoa que tinha tido 500 Hz até então foi uma pessoa que estava junto com um cavalo. E ela mediu meus Hz. E estava 500 Hz. Ai, que delícia. Era a única pessoa. E aí ela falou, olha, eu nunca tinha medido em 10 anos ninguém que tivesse 500 Hz. Mas por que eu consegui chegar nisso? Porque também eu cheguei lá embaixo e eu vi o poder que a gente tem de elevar a nossa frequência. Isso para mim foi uma escola. Eu nunca falei isso assim publicamente, tá? Não eu falo dos 500, mas eu também falo do tanto que eu abaixei, do tanto que a minha célula estava ruim. Mas quando eu resolvi melhorar, ela falou que nunca tinha visto um exame onde as células estavam tão ativas. Isso não é mérito meu, todo ser humano é capaz de fazer isso. Agora, é lógico, com a presença dos cavalos, eles te ajudam a você a avançar nisso mais. Você ter consciência da sua coerência. Quando a gente faz workshop, a pessoa começa a aprender quando ela entra em coerência e quando ela não entra. Ela entende o coração dela. Porque é no coração que a gente manda mais informação para o corpo, não é com a mente, é com o coração. E é uma sensação tão gostosa, né? A gente realmente experimentar essa coerência cardíaca. É um espaço, assim, de tanta leveza, pureza, de gratidão. Eu falo assim, já conseguiu sentir gratidão? A maioria das pessoas já. Mas eu falo assim, parece que é mais do que isso. É algo que eu ainda não tenho nem nome para essa sensação. De tão incrível que é, porque gratidão já é uma delícia. Mas parece que é um A gratidão é uma das maiores assim, frequências. e parece que é um negócio assim, uau, sabe? Eu falo, gente, experimenta isso. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. A muito coerência é um gostoso. conceito estudado pelo Instituto HeartMath da Califórnia, da qual eu e o Fred, meu marido, a gente fez a formação. A gente é mentor disso aí. E o cavalo, ele é um coração mais parecido com a gente em questão de frequência, de pulso eletromagnético, de estrutura cardíaca também. Então, quando a gente entra em coerência, é muito simples. São os momentos que a gente ama fazer, os nossos hobbies, quando a gente entra em flow,
quando parece que o tempo para. Eu, quando estou agora falando dos cavalos, para mim, eu estou em flor, estou super feliz. É a coerência, é o que eu penso, sinto e faço em uma linha só. Não tem. É igual quando você está dirigindo, pensando na conta para pagar e sentindo raiva do trânsito. Isso é incoerência total. É. Quando que eu estou em coerência? Quando eu estou sentada, desenhando um projeto, sentindo a alegria daquele projeto, já fazendo aquele projeto. Então, isso é coerência. Tá? Quando a gente entra em coerência, a gente aumenta as nossas reservas, porque existe uma descarga. O nosso corpo ele trabalha em harmonia. Então, os neurotransmissores que são carregados ali no nosso corpo, nas nossas células, eles reestabelecem a nossa bateria interna. O que é a nossa bateria interna? A nossa resiliência. Então, cada vez que a gente entra em coerência, a gente produz novas linhas de base para o nosso corpo, novas informações, desinflama o corpo, a gente não tem células cancerígenas, não tem estresse. Todo dia a gente tem estresse normalmente, só que a humanidade atualmente está vivendo em muito estresse, muita ansiedade, muita depressão. Então, quando a gente entra em coerência, que é o bebê, que é a criança feliz, a criança fala assim, uma gotinha, uma folhinha, tudo ela entra em flow, tudo ela tá feliz. Depois ela vai crescendo, vai entrando no ego, vai entrando as influências, o inconsciente coletivo, ela vai deixando de ter essa felicidade natural, por influência do meio. Então, o meio ambiente, a nossa coerência é muito importante para o restabelecimento da nossa frequência. Quando a gente está com cavalos, se a gente entra em coerência, eles vêm. Então é lindo, é um termômetro. Se você está quietinha, sem comida, sem belisquete, sem nada, perto de um cavalo, ele solto, você começa a respirar e lembrar de coisas felizes da sua vida, ser grato e tal. Ele vai vir. Ele vindo, você pode saber que você entrou em coerência. Foi assim que uma alemã que estava estudando a coerência foi meditar em um pasto e quando ela entrou em coerência, ela abriu o olho, o cavalo estava tudo do lado dela. Então Que foi delícia. assim. E aí, a partir disso, eles começaram a estudar a coerência com os cavalos. É lindo demais. Fer, eu poderia ouvir você aqui o dia inteiro. Dia inteiro. Que delícia te ouvir. Mas nós estamos chegando ao fim. Mas antes disso, eu gostaria que você deixasse para as pessoas uma contribuição. Algo que fez sentido para você e você gostaria de deixar isso para as pessoas hoje. Olha, eu sempre ouvi que os cavalos iam me levar para o lugar. Que cavalo era algo difícil, que era um luxo, um hobby. Mas no meu coração sempre esteve eles comigo. Então, nunca, de verdade, não deixe de olhar para o seu coração. Independente do que seja, independente do que as pessoas falam, um artesanato, uma arte que você tem, uma música, vá para o seu coração, porque lá você não erra. A sua intuição, ela está conectada com o eu sou, com aquilo que você é. Então, mesmo que demore tantos anos, igual para mim foi, mas é uma alegria tão grande, uma paz tão grande eu ter encontrado. Né? Que lindo. E respeite, amplie a sua visão, quem tem cavalo, sobre ele. Porque quanto mais você conhecer um cavalo, mais você vai respeitar e honrar ele. Que lindo. Ai, gratidão. Gente, quem quer saber um pouquinho mais sobre a Fer, corre pro Insta dela, já começa a seguir. A Fer faz vários movimentos, tanto os atendimentos presenciais quanto online. Tem as mentorias, né? Tem o livro dela, gente. E tem também, ela faz workshops para quem tem dúvidas e quer conhecer. É super bem-vindo nos workshops. É um momento mesmo de você estar no coletivo ali, sentir isso, ser guiado. Então, se conecta, corre lá e já começa a seguir.
Gratidão imensa, Fer. E a gente, olha, nós vamos ter que fazer outros, porque, ó, não falamos do método, não falamos do livro e como foi a criação disso tudo, mas nós vamos ter que combinar outros. Com certeza, vai ser um prazer, Nina. Você é um amor, eu adorei te conhecer Ai, pelos gratidão. cavalos, eu tenho certeza que é uma conexão. Obrigada, Gratidão. querida. Gente, pra quem não sabe, só pra gente concluir aqui, onde conheci Fer? No curso do Cavalo Cósmico, na iniciação do Cavalo Cósmico. Conheci Fer lá, tive o privilégio de estar com ela presencialmente. E, gente, olha, é potente, viu? É muita força, é muita sabedoria. E gratidão, gratidão imensa. Beijo, Fer! Beijo. Gente, que delícia de bate-papo. Quanta coisa gostosa aqui pra gente falar. E é isso, né? A gente poderia ficar aqui horas falando, porque todo esse universo das terapias, nos movimentos sistêmicos e os cavalos e toda essa contribuição, tem coisa aí para mais de metro que a gente pode trazer. Gente, Aparecida de Fátima, um beijo. Gratidão pela sua participação. Ó, maravilhoso depoimento, Fernanda. Linda força. Cristiane Cris, um beijo. Que delícia ter vocês aqui com a gente. E chegamos ao fim. Lembrando aí que domingo tem classe de barras no Aras. Você é nosso convidado. Se você quer viver um pouquinho aí com os cavalos, entender como isso pode contribuir com você, sentir essa energia, entrar nessa coerência cardíaca, domingo, dia 23/3, aqui em Limeira, no Sirius, é a sua oportunidade para dar o próximo passo. Quanto essa escolha pode criar mais para você. Gente, um beijo, até quarta-feira que vem, mas antes, não esquece de ir nas nossas redes, no Instagram, no YouTube, do Farol de Limeira também, aproveita, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder mais nada. Eu te vejo semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local. Um beijo!